Em termos espíritas, é uma energia proveniente do espírito e que é capaz de manipular uma série de outras energias ou estruturas ou conteúdos. Em termos de ciência, se reconhece que o pensamento é uma energia que ainda não foi detectada, por assim dizer. Espera-se que no momento em que o pensamento seja identificado como um tipo de energia específico, eles possam finalmente entender, por exemplo, os chamados fenômenos paranormais, que é a conversão da força do pensamento em outros tipos de energia. Mas se considerarmos, do ponto como o Espiritismo nos considera e como já a ciência moderna já nos traz o pensamento como fruto da geração ou como tendo o seu cerne na alma, nós vamos entender a força do pensamento muito além do que apenas um mecanismo biológico. O pensamento é um subproduto do espírito, é uma energia, e sendo energia, é algo de natureza física. É uma energia que pode ser convertida em outros tipos de energia quando do processo reencarnatório, ou seja, quando o espírito está ligado ao corpo. É a fonte dos chamados fenômenos paranormais, anímicos, aqueles produzidos pelos sensitivos. Existem os fenômenos objetivos e subjetivos. Os objetivos é quando a mente interfere diretamente na matéria. O pensamento é a energia que pode ser convertida em outros tipos de energia, numa onda ainda indetectável pela nossa tecnologia, porém já existem evidências mais do que suficientes para determinar a sua existência. O pensamento é uma emissão mental. Somos pensamento e vontade. Como espírito, somos pensamento e vontade. Agimos sobre o mundo à nossa volta, sobre nós mesmos, sobre a construção do nosso corpo físico, sobre o nosso cérebro, através do nosso pensamento. O mundo espiritual, quando se refere ao pensamento, se refere à força motriz das transformações no mundo espiritual e no mundo físico. É uma energia que seria a mais básica produzida pelo espírito, que daria origem, por exemplo, ao perispírito. Com a ação da nossa mente sobre as partículas do orbe, se forma um chamado corpo semimaterial, que seria o perispírito. É também a origem das construções que aparecem no mundo espiritual, sejam as ideoplastias, que é a manifestação parcialmente física no mundo espiritual do pensamento, como as construções de natureza física mesmo, como os prédios descritos por André Luiz. Todas aquelas construções utilizam a energia do pensamento para se realizarem. Podemos dizer então que seria a energia básica do universo. Portanto, o nosso pensamento, ele é criador, ele é gerador do ambiente que nós vivemos. Através do pensamento nós formamos tudo. O próprio Cristo disse que todas as guerras, as adversidades, elas nascem nos pensamentos, elas nascem no interior do homem. E nós precisamos reconhecer que é exatamente nesse campo, junto, obviamente, com sentimentos, que se formam todas as mazelas, ou todas as virtudes, todas as doenças ou todas as curas, todas as terapêuticas e todas as conjunturas das quais nós sofremos ou das quais nós nos alegramos. Se somos pensamento e vontade, se somos luzes, filho da luz, o nosso pensamento tem uma força semelhante à de Deus, nosso Pai. Co-criadores de Deus, agimos sobre a nossa energia à nossa volta, consciente ou inconscientemente criamos aquilo que pensamos. E aí temos que ter cuidado, Emmanuel diz, cuidado com o que desejais, porque quando desejamos já criamos. Tanto ele pode construir positivamente, quanto ele pode destruir também. Um pensamento desanimado, um pensamento entregue a mágoas, um pensamento entregue à falta de vontade, este pensamento não surte o efeito desejado. Ao contrário, por exemplo, um pensamento confiante, um pensamento entusiasta, um pensamento vibrante é capaz de remover obstáculos à nossa volta, porque o pensamento é força viva, é atributo da alma, é conquista da alma para agir em favor de si mesma. Então, se o pensamento tem um peso específico,
Os pensamentos agradáveis têm um peso pluma, peso leve. E os pensamentos deprimentes, desagradáveis, é um peso pesado, que amargura e que toma conta de toda a área cerebral e vai se espalhando na corrente sanguínea, vai se espalhando no corpo todo. Cada célula, ela é encharcada pelos pensamentos que vão em nossa mente. Como nós pensamos, nós agimos. Como nós pensamos, nós falamos. Como nós pensamos, nós criamos. O pensamento é uma forma viva. Então, aquilo que nós pensamos, ele toma forma. Na espiritualidade, na dimensão energética, ele tem uma... A força do pensamento é uma capacidade que todos nós temos, encarnados, a utilizar o pensamento, que é uma das faculdades que o espírito tem que desenvolver ao longo das várias reencarnações. Essa força é proporcional ao grau de adiantamento do espírito e ela é tanto maior quanto maior a vontade. Então ela está diretamente ligada à vontade do ser pensante, né, do espírito, em realizar coisas, em realizar, modificar de tal forma que ele consiga modificar o seu meio ambiente. É como se o pensamento fosse a energia e a vontade o veículo desta energia. Então podemos dizer que o pensamento é uma coisa só. A qualidade dele, a intensidade dele seriam direcionadas pela vontade. Em termos assim, existe um pensamento hoje na física e na biologia, que seria entender como é que nós aprendemos. Como é que a informação entra no nosso cérebro. Porque o que estamos pensando, a pessoa fala assim, o que você está pensando? É o conteúdo da sua mente. Como é que funciona isso? O homem procura entender esses múltiplos significados. Então, diante disso, verificou-se que no cérebro a informação ela se traduz da mesma maneira no computador com pulsos elétricos. Então, a informação objetiva, básica, concreta, é dada por estímulos elétricos. Mas a interpretação da informação, o valor da informação, o significado da informação, o sentimento ou emoção associada à informação, na verdade, são conduzidos através da química cerebral. Então, a união dos impulsos elétricos e dos neurotransmissores daria origem, então, ao nosso conteúdo mental. Poderíamos dizer que o pensamento é a energia que surge como subproduto dessa ação. A vontade é aquilo que direciona essa ação. Mas para que aquilo funcione, por exemplo, a intensidade desse pensamento, a força desse pensamento, a de quantidade de energia envolvida, vai ser uma equação dada pela densidade da atenção. Quanto tempo e qual a intensidade que você pode manter um determinado pensamento específico dentro do tempo. Quanto maior a quantidade de tempo e quanto maior a concentração, mais significativamente você iria imprimir um pensamento no cérebro, causando o que eles chamam de plasticidade cerebral. O cérebro iria se transformar e essa informação, essa memória, essa experiência estaria então plasmada no seu cérebro, marcada. Então você aprendeu algo e esse algo mudou você. Então isso seria a densidade da atenção. O entendimento de como se dá, ele falou especificamente vontade, foco e concentração. Você juntando essas três palavrinhas, você colapsaria a onda, ou seja, você criaria alteração neurológica que tornaria esse pensamento real, ou essa vontade real, ou esta informação uma coisa real para você e que marcaria permanentemente o cérebro. Então não seria a palavra certa, não seria força do pensamento, e sim força de vontade. E a vontade está principalmente associada a pensar algo tempo suficiente para marcar o seu cérebro. A plasticidade está relacionada a um trabalho de Jeffrey Schwartz, juntamente com outros pesquisadores, físicos e biólogos, que mostrou que cada experiência que você vivencia sensorialmente, emocionalmente, mentalmente, modifica o cérebro. Daí o nome plasticidade, neuroplasticidade. O autodirigida significa que o aprendizado e as mudanças não são uma coisa que vem somente de fora para dentro. Por exemplo, acreditava-se
que a nossa personalidade surgia com as experiências. Tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você comeu, daria origem ao que você é. Jeffrey Schwartz demonstrou que não é somente isso. Existem experiências que são internas, que fazem a modificação dentro de você. Seria a neuroplasticidade autodirigida. Então, determinadas decisões, determinados pensamentos que você pode desenvolver de maneira autônoma também modificam você. Isso seria, então, a mudança mediada pelo seu desejo de mudar. Nós vemos, por exemplo, que muitos cientistas não encontraram diferenças do cérebro, por exemplo, de Albert Einstein para diversas mentes que tiveram uma vida de não eminência no ponto de vista científico e de produção de intelecto, de ciência. Então, onde estaria esse potencial? Não nos nossos neurônios. Obviamente, está diretamente ligado aos neurônios, que são os transmissores, e tem toda uma neurologia por trás desse processo de transmissões nervosas, mas o pensamento da alma, né, com a sua capacidade de desenvolvimento intelectual e moral, gerando pensamentos mais fortes, mais fracos, pensamentos saudáveis, pensamentos doentis, que vão aí impactar nas ações da vida. Isso finalmente explicou uma questão do Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? E eu sempre que faço uma palestra, eu faço a pergunta: e aí, gente, o que ele está dizendo? Mudar é fácil ou difícil? Inquestionavelmente, todo mundo responde que é muito difícil. Vamos à resposta dos Espíritos. Então, a pergunta: pode o homem, mediante seus esforços, domar as tendências negativas? Resposta dos Espíritos: sim, mediante um esforço muito insignificante. Espera aí, o que é que significa isso? Que o esforço é nenhum. Não é nem insignificante, é muito insignificante. Ou seja, mudar é fácil, mas não pode ser. Mas é o que os Espíritos estão dizendo, que é muito, muito fácil. E ele continua: o que vos falta é vontade. Então o problema não é mudar, o problema é a vontade de mudar. E por que isso acontece? Mas peraí, não tem lógica. Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ser feliz. Claro que a gente quer mudar. Será? O nosso pensamento modifica o nosso cérebro e, diz o Dr. Norman Doidge, criamos, através de hábitos inadequados, mapas mentais inadequados. Por exemplo, o indivíduo pessimista, que pensa demais que tudo dá errado, dá errado. Né? Experiências, por exemplo, laboratoriais, né, que tocam diretamente a nossa vida de produção de ciência, por exemplo, o indivíduo segue um protocolo, ou poderíamos dizer, por exemplo, na hora de cozinhar, a pessoa faz igualzinho um bolo, de um jeito, e segue a mesma receita. E o bolo na mão de uma pessoa com a vibração ou com certa experiência, por mais que ela faça igual a outra, o bolo sai melhor. Então, uma comida feita com amor, ela sai muito mais saborosa e muito mais gostosa, e justamente pela força que o amor imprime ao pensamento. Da mesma forma que o desenvolvimento intelectual, racional, também imprime muita força a esse pensamento. Nesse livro, O Cérebro que se Transforma, em outros livros sobre a neuroplasticidade, em todos os livros básicos de Kardec, em obras paralelas de André Luiz, nós vemos o que podemos fazer para mudar nosso pensamento. A doutrina espírita nos lembra do religare da prece, do trabalho do evangelho, de começar a pensar de forma diferente e, consequentemente, diz o evangelho, depois agir de forma diferente. O pensamento, ele move energias. Ele é capaz de movimentar por força em si mesma uma ação direta no mundo. Quando nós pensamos em direção a uma pessoa, nós estamos chegando nessa pessoa. Da maneira como nós pensarmos, nós estamos ajudando ou nós estamos perturbando. Obviamente, dependendo do estado de receptividade da pessoa, que é o receptor desses pensamentos. De qualquer forma, imaginemos que juntos pudéssemos pensar positivamente,
e a ecologia se transformaria, a psicosfera se transformaria. Nós não podemos fazer isso de imediato na humanidade, mas podemos fazer isso na nossa casa, podemos fazer isso conosco mesmo. Começar através dos grupos. E com certeza o pensamento é esta ferramenta indispensável que precisamos educar todos os dias. O primeiro esforço é nosso. Depois nos ligamos a ondas de pensamentos melhores. Nosso anjo da guarda, como diria Kardec, se faz mais atuante e nós, numa encarnação, vencemos várias dificuldades e nos tornamos melhores. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.